Olá, bem-vindo para mais um estudo bíblico aqui da Melk de Pomerode. Seja bem-vindo para esse momento em que a gente quer se reunir para estudar a palavra, para poder se aprofundar um pouco no texto bíblico. Já quero te convidar para, se você tiver um tempinho, se você tiver possibilidade de participar do estudo bíblico, nós estamos fazendo ele toda sexta-feira às 20 horas aqui na Melk. Para você que gostaria de talvez se aprofundar um pouco mais, tem perguntas sobre o texto e gostaria de tirar as suas dúvidas, por favor, venha e compartilhe conosco na sexta-feira às 20 horas. E também quero aproveitar e mandar um abraço especial para vocês, mulheres lindas, maravilhosas, que representam 65% da audiência das pessoas que visualizam e assistem os nossos vídeos do estudo bíblico. Muito obrigada, porque tem sido um tempo muito especial poder compartilhar o estudo com vocês. Mas agora, vamos ao que interessa, né? Meus queridos, hoje nós vamos estudar um texto muito legal, onde nós vamos perceber em dois trechos diferentes como se dá e como se apresenta a autoridade de Jesus. Nos dois textos em que a gente vai ler hoje, nós vamos encontrar com claridade o quanto Jesus Cristo, quando andou sobre esse mundo, tinha autoridade sobre todas as coisas. Por isso quero te convidar para pegar a tua Bíblia e abrir lá em Lucas 8, dos versículos 26 a 39. Isso aí, pega lá a tua Bíblia, pode ser Bíblia de papel, pode ser Bíblia no celular. O importante é que tu dê uma olhada no texto, porque a gente não vai fazer a leitura aqui, mas vai lá e faz essa leitura bem caprichada. No nosso primeiro texto, você que está lá com a tua Bíblia, você vai ver que nós vamos ver um texto um pouco esquisito, porque ali se apresenta um homem de fora da rota da Galileia. É uma das primeiras vezes em que Jesus ele vai e se encontra com alguém totalmente distante da rota que ele comumente fazia quando ele estava pregando, quando ele estava levando a notícia do Evangelho para os povoados que estavam ali na Transgalileia, ali no entorno dessas cidades. E Lucas ele registra essa jornada muito estranha, mas que ensina muitas coisas para cada um de nós. Jesus ele se encontra com um homem que é chamado de o homem gadareno. Esse homem ele era muito conhecido, ele era muito famoso, porque ele era conhecido como um homem endemoniado. É até difícil falar essa palavra. Esse homem, ele era conhecido porque o demônio que habitava nele, ele causava que esse homem tivesse uma força imensa, inimaginável, inigualável e que causava medo a muita gente. Esse homem, ele, por onde passava, ele causava um rastro de destruição. Por quê? O demônio que o atormentava era chamado de legião. E lá naquele tempo, a gente pode perceber que esse nome legião, ele significa muita coisa. Por que o demônio que habitava esse homem se chamava legião? Porque legião naquele tempo era um composto, era uma corporação de pelo menos 6.000 homens que eram conhecidos como soldados romanos. Ou seja, uma legião equivale a 6.000 soldados romanos, pelo menos, se não mais. Vocês conseguem imaginar quanto estrago esse homem causou e o quanto as pessoas tinham pavor, tinham pânico, tinham medo dele? Porque tudo o que acontecia com ele, tudo que ele causava, assustava as pessoas das cidades. As pessoas tinham medo dele. Ninguém queria estar perto dele, porque ele tinha uma força terrível e tudo que ele causava era destruição. E Jesus, na sua caminhada, no seu caminho, ele se depara com esse homem tão assustador e tão medonho para aquela sociedade. E a gente percebe que Jesus, diferente da maioria das pessoas, não se assusta com esse homem. Jesus ele não fica com medinho ou fica pensando numa estratégia ou em alguma forma
de abordar de um jeito diferente esse homem. Mas Jesus, ele vai ao encontro direto, cara a cara com esse homem. E o nosso texto diz que imediatamente Jesus expulsou a legião que estava nele. Mas antes dele expulsar essa legião, esse espírito, esse demônio que estava habitando esse homem, aquele demônio, aquele espírito implorou para que fosse colocado numa manada de porcos que estavam muito perto. Era comum nesse tempo em que as pessoas não tinham estábulos, fazendas como nós conhecemos hoje, mas eles tinham rebanhos de ovelhas e havia ali um conjunto de porquinhos que as pessoas cuidavam porque era parte da agricultura da época. E esse demônio, ele implora para que Jesus mande-o para aquela manada de porcos. E aqueles porcos, quando são possuídos por esse demônio, têm uma atitude muito esquisita e é bem conhecida, inclusive. Eles vão em direção ao penhasco e eles simplesmente se jogam de lá e vão direto para a morte. E acontece uma coisa que deveria ter agradado muito as pessoas que viram isso acontecendo, pois aquele homem que estava endemoniado, ele apavorava as pessoas, ele destruía a cidade, ele deixava um rastro de destruição por todos os lugares que ele passava. Mas acontece que aconteceu algo não muito legal no meio dessa história. As pessoas que eram os donos daquele rebanho, daquela manada de porcos, não ficaram muito felizes que a decisão de Jesus foi mandar aquele demônio para aqueles porcos, porque aqueles porcos se jogaram do penhasco, isso significava perca econômica. Eles perderam alimento, eles perderam dinheiro ali. Então as pessoas, ao invés de se alegrarem e de celebrarem que aquele homem não estava mais possesso e havia sido liberto, as pessoas começaram a olhar torto para Jesus. Porque como assim? Quem é esse cara que vem aqui e expulsa um demônio de um homem que vem e coloca naquilo que é minha fonte de renda, naquilo que é o meu pão de cada dia? E as pessoas da região não dão boas-vindas a Jesus. Jesus não é bem-vindo naquela região. Uma coisa muito importante que a gente precisa perceber nesse trecho, nesse primeiro trecho que a gente leu, que Jesus, ele é o único que tem a autoridade para libertar alguma pessoa, alguém, da escravidão. E se a gente pensa na escravidão, a gente não consegue entender muito bem o que ela significa porque nós não conhecemos ela cara a cara. Mas se nós formos ler relatos, se nós formos olhar a história do Brasil a respeito do que significou a escravidão é uma coisa dura. Escravidão é uma coisa que machuca, é uma coisa que oprime e faz mal e arrasa com a vida das pessoas. E esse tipo de escravidão oficialmente não existe mais. Mas hoje ainda, meus queridos, nós ainda conhecemos a escravidão espiritual, onde ainda o nosso inimigo, ainda o diabo hoje vem nos tentar e vem nos provocar e tem aqueles que estão a seu serviço. E nós precisamos ficar de olho aberto. E eu e você precisamos constantemente lembrar quem é o único que tem autoridade sobre a nossa vida. Se nós lembrarmos que Jesus Cristo é o único que tem autoridade sobre a nossa vida, nós vamos ter mais alegria. Nós sabemos que mesmo que vierem tormentos, tempestades, dificuldades, noites mal dormidas, depressão, ansiedade, nós sabemos que é Ele que tem as nossas vidas em suas mãos. Nós podemos ter a paz de descansar nele. E nem sempre é muito fácil. Mas se você tem sofrido algum tipo de dificuldade, se você tem sofrido com depressão, com ansiedade, ou até com coisas espirituais que têm te atormentado, não tenha dúvida que Jesus Cristo é o único que tem autoridade, é o único que pode te ajudar, pois Ele é quem tem autoridade, inclusive, sobre os demônios. Em segundo lugar, uma coisa muito bacana que a gente pode aprender com esse trecho é que Jesus ele devolve a dignidade desse homem. Porque esse homem, o gadareno, ele não era desde sempre um homem endemoniado.
ele não era só isso, um homem endemoniado, como ele era conhecido. Você já parou para pensar como a gente muitas vezes taxa as pessoas ou coloca nas pessoas alguma característica e deixa de olhar a pessoa como um todo? Por exemplo, a mulher do mercado, a menina da rua, o homem que arruma não sei o quê. Nós pegamos características das pessoas e damos a ela isso como valor, como característica principal, e deixamos de dar valor a elas como o todo, como o ser humano que elas são. E Jesus Cristo, com certeza, faz diferente de nós. Jesus Cristo, ele quando liberta esse homem desse demônio, ele devolve a dignidade a ele. Ele dá a esse homem uma nova oportunidade de viver. E eu espero que você também, em Jesus Cristo, encontre essa nova oportunidade de viver. Porque Jesus Cristo nos torna dignos. Ele nos liberta do pecado, ele nos liberta da opressão, ele nos liberta de demônios, de problemas e de tantas coisas que nós nem sequer somos capazes de imaginar. Jesus Cristo, ele nos devolve a dignidade, porque ele nos vê como ser humano. Deus não está preocupado unicamente com se você é uma pessoa boazinha, se você se comporta bem, ou se você está fazendo alguma coisa que deixa Deus bravo. Deus te conhece como um todo. Às vezes a gente esquece que Deus nos criou e colocou em nós o nosso corpo físico, os nossos sentimentos, o nosso jeito de entender a espiritualidade, e todo esse conjunto faz parte do nosso ser humano. E Jesus Cristo entende isso, e por isso ele tem autoridade sobre a nossa vida como ser humano. E em terceiro lugar, uma coisa muito interessante sobre esse texto é que muito provavelmente esse homem se torna um dos primeiros missionários para fora da região da Galileia. Por quê? Porque ele era gadareno. E mesmo que ele tenha sido liberto de um demônio, as pessoas daquela região não receberam Jesus Cristo. Não deixaram que Jesus Cristo pregasse. Mas algum tempo depois, em alguns relatos de Atos, nós vemos que naquela região Paulo é bem-vindo. Então, muito provavelmente, esse homem tenha sido um dos primeiros missionários daquela região. Ele encontrou na liberdade que Cristo deu a ele uma missão. E eu espero, meus queridos, que eu e você também tenhamos isso muito claro e muito entendido na nossa vida. E se você ainda não tem, saiba que essa palavra é para você. Nós que já encontramos a Cristo, nós que já fomos libertos do pecado por causa da graça de Cristo, nós somos chamados a dividir essa boa nova do Evangelho com outros. Às vezes a gente é muito acomodado, somos cristãos que querem uma vida boa, que querem vir para o culto e ficar felizes e ir para casa e depois esperar o próximo culto. Quando Cristo nos chama para fazer a diferença, quando Cristo nos dá a missão de contar para os outros aquilo que Ele fez por nós. E desse primeiro trecho, são essas três coisas que a gente pode compartilhar. E ainda logo depois acontece mais um momento em que Jesus Cristo ele demonstra autoridade. É onde ele demonstra autoridade, além de ter autoridade sobre os espíritos, sobre o mundo espiritual, Cristo ele demonstra ter poder sobre a vida e a morte. Ele tem autoridade sobre a vida e sobre a morte. Logo depois que ele foi expulso de Gadara, daquela região, ele foi muito bem recebido na região de Cafarnaum. As pessoas buscavam e esperavam ele. E quando ele chega em Cafarnaum, duas pessoas vão ao encontro dele, Jairo e a mulher hemorrágica. Jairo vai ao encontro de Jesus porque a sua filha está prestes a morrer e ele está desesperado buscando por ajuda. E enquanto Jairo está buscando ajuda, chega a mulher com hemorragia e ela sabe que se ela simplesmente tocar Jesus, se ela simplesmente tiver um contato com Jesus, ela vai ser curada. E enquanto Jesus estava ocupado falando com Jairo, ele percebe que há alguém que o toca e recebe cura. E a fé dessa mulher é muito, muito, muito elogiada, porque ela nunca tinha visto Jesus, ela apenas tinha ouvido falar dele, e
quando ela vai ao encontro de Jesus, ela o toca e ela já recebe a cura que ela precisava. E no meio de tudo isso, a filha de Jairo estava esperando pela visita de Jesus, porque ela também estava entre a vida e a morte. E o que acontece é que alguém, um servo de Jairo, vem avisar ele que Jesus já não precisa se preocupar em ir ao encontro da filha dele, pois ela já havia morrido. Então Jesus, dentro do seu poder, dentro daquilo que ele veio nos ensinar e nos mostrar a respeito do reino dos céus, ele vai ao encontro dessa menina e mostra para todos aqueles que estavam ali quem é que tem autoridade sobre a vida e a morte. Então ele diz à filha de Jairo, Talita, cumi. Talita, levante-se. E ela então se levanta do sono profundo, como Jesus diz, pois ela não estava morta. Ela estava apenas num sono profundo. A gente que crê em Jesus Cristo, aqueles que creem em Jesus Cristo, podem ter a certeza de que vida não é aquilo que nós conhecemos aqui apenas. Vida, para quem está em Jesus Cristo, vai muito além do que nós conhecemos aqui. Cristo, ele nos convida a crer no reino dos céus, a crer na eternidade que nós conseguimos encontrar apenas nele, pois ele nos convida a viver eternamente ao lado do nosso Pai, do nosso Criador. Eu espero que você tenha compreendido um pouquinho do quanto Jesus tem autoridade sobre todas as coisas. Ele tem autoridade para te libertar daquilo que te aflige, ele tem autoridade para te livrar da morte. Porque quando nós confessamos que cremos em Jesus Cristo, nós não vamos mais ter medo de morrer. Porque morrer em Cristo é lucro, porque nele nós temos a vida eterna. E se você gostou e assistiu esse estudo até aqui, quero te convidar novamente para vir aqui na sexta-feira, aqui na Meuque de Pomerode, aqui no centro, para compartilhar conosco esse estudo novamente, com as suas perguntas, para que a gente possa conversar. E o meu desejo é que Deus te abençoe. Um abraço!